Pois é, o meu conterrâneo famoso, né? Eu sou lá de Araraquara também. Faz mais ou menos um ano que eu me encontrei com ele. Eu escrevi aquele perfil para o Tab, né? Do que ele fazia. E é curioso que já na época ele já estava conversando com a Zambelli, né? Assim, eu não sabia disso na época. Até então era, olha, 3 anos depois, como é que tá a tua vida? Enfim. E ele dava uma série de indicações. Ele, de repente, uma semana depois, ele apareceu ali com a Zambelli. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. A Veja noticiou que ele foi ao encontro, né, do Bolsonaro com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em Brasília, e ninguém sabia exatamente o que ele ia fazer, né? Ele já mexeu as placas tectônicas da República com a história da Vaza Jato, né? E aí, em janeiro desse ano, era uma história que estava até mais ou menos esquecida, né? Que era a história do alto mandado de prisão, né? O Alexandre de Moraes, o banco do CNJ de emissão de detenções, né, de prisões, de monitoramento de prisões, desculpa, ele foi invadido e ali teve uma trollagem, né? Era um falso mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo, né, se dizendo ali o deus do Olimpo, que ele deveria ser detido porque ele queria fazer o L, ele estava agindo ali, enfim, aquela conversa toda. E isso, enfim, essa história ficou, teve uma investigação, ninguém sabia o que teria motivado isso, e agora a gente sabe que quem estava por trás desse ataque era o hacker de Araraquara, era o hacker da Vaza Jato, era o hacker que descobriu as mensagens indevidas trocadas entre o Sérgio Moro, na época quando ele era juiz da Lava Jato, e os procuradores de Curitiba. Enfim, o roteirista da história recente do Brasil caprichou, né? E ele coloca esse personagem, ele volta, né? E o que ele disse, ele estava solto, né? Ele foi preso na época na operação spoofing, né? Depois ele foi solto, ele não poderia, por uma medida cautelar, ele não podia acessar a internet, né? Não podia usar redes sociais. Inclusive na entrevista ele se queixa disso, ele se queixa que ele queria trabalhar e não conseguia e tudo mais. E ele foi, até onde se sabe, ele foi trabalhar com a Carla Zambelli, ele foi trabalhar teria feito ali uma espécie de consultoria ali sobre a segurança das urnas, pelo menos foi essa a versão oficial na época, né? Ele foi preso há pouco tempo, ele foi preso no mês passado e depois libertado. Quando ele é preso, ele faz uma confissão para a Polícia Federal, ele diz que foi ele o autor desse ataque, e ele diz que foi a mando da Carla Zambelli. Ele faz isso porque ele teria medo, ele tinha medo de ser morto como queima de arquivo, né? Foi uma informação divulgada pelo G1, eu confirmei com pessoas próximas a ele, que ele tem medo agora de ser morto como, enfim, como queima de arquivo. Então, ele coloca o nome da deputada ele entrega, né, o nome dela, e agora esse caso, até onde eu sei, ele sobe para o STF. Então, é provável que tenha novidades em breve ali, se ela participou ou não de um ataque criminoso a um sistema de justiça para, em tese, mostrar que o sistema era frágil, né? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Você entrar num banco do CNJ e fazer qualquer coisa nas eleições, é aquilo que a gente estava falando no começo do programa. São coisas muito diferentes, né? Inclusive as urnas eletrônicas não têm acesso à rede. Mas simbolicamente era essa mensagem que, segundo ele, ela queria passar. Então, tem muita coisa ainda a ser investigada e ser esclarecida nessa história. O que a gente sabe é que ele já está em Araraquara, fixou residência, tem monitoramento eletrônico agora, e ele quer falar. Até onde eu sei, ele quer fazer uma delação e quer entregar a Carla Zambelli nessa história. Nossa, essa história é história de filme mesmo, né, Matheus? É impressionante. E ainda ela marcando o encontro, apresentando o hacker para Bolsonaro. Isso ainda pode dar o que falar, viu? Vamos ficar